Então a gente vai começar falando sobre esse programa que o Conselho Nacional de Justiça criou, chamado Pai Presente, que estimula o reconhecimento da paternidade de pessoas sem registro. Então, Silvia, muito obrigada, doutora, por vir aqui entrar nessa conversa. Eu queria primeiro entender o problema. O que acontece para a gente ter um número tão alto de crianças sem registro? Onde é que essa história começa? Então, essa história começa basicamente na nova Constituição, em 1988, quando ela veio e terminou com a diferença entre as filiações. Antes, o filho podia ser legítimo, ilegítimo, ele podia advir do casamento, fora do casamento, e os direitos eram distintos. E muitas vezes era proibido reconhecer um filho que não fosse do casamento. Então, quando veio a Constituição e acabou totalmente com essa diferença, o legislador percebeu que precisava de uma lei, então, para facilitar o reconhecimento dessas crianças advindas de várias formas, não precisa necessariamente vir de um casamento, né? E em 1992 veio a Lei 8.560/92, facilitando, então, o reconhecimento. A partir daí, qualquer pessoa pode ir num cartório e reconhecer a paternidade de uma criança se o registro foi feito só no nome da genitora. E é tão incrível essa lei que ela permite que a genitora, quando vai fazer o registro, só no nome dela, ela indique já naquela oportunidade, no próprio cartório, o nome e o endereço do pai. E esse pai vai ser chamado perante um juiz para dizer se concorda ou não com essa paternidade. Se ele concordar, se ele falar sim, sou o pai, já é feito o registro, já se lavra o reconhecimento e o registro paterno é feito. Se ele não concordar, isso pode ser encaminhado para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para que entrem com uma ação de reconhecimento de paternidade. Mas isso não foi suficiente, Natália, isso que é interessante. Aí se percebeu que só isso não fazia com que as pessoas se movimentassem. E as crianças continuaram sem o nome do pai nos registros. Aí foi feito um levantamento, até pelo próprio CNJ, com esse número impressionante que você falou agora há pouco, no sentido de que ainda no sistema escolar nós encontramos cerca de 3 milhões de crianças sem o nome do pai. E aí veio o programa Pai Presente, desenvolvido inicialmente aqui em São Paulo, com o nome de Paternidade Responsável, né? Onde a gente chama uma vez por ano, através de um mutirão enorme, todas as crianças que não têm o nome do registro do seu pai. Quer dizer, nós não chamamos todas em cada ano. A gente vai dividindo por setores na região, em São Paulo, na capital, para que essas crianças, essas mães, essas genitoras compareçam e tragam os genitores para o reconhecimento. Maravilhoso. Essa conversa é tão boa que a gente trouxe aqui um super pai presente para falar da experiência dele, que é o Wallace. A Ana Paula vai contar para a gente essa história também. Temos a ajuda da Júlia, que é psicanalista, para a gente entender a importância disso. Antes, eu quero só convidar você a acompanhar com a gente um vídeo muito curtinho, que é a divulgação desse programa, só para você entender como é que ele acontece. Vamos ver aqui junto? Ele é maior de idade. Já é conhecido no bairro, na escola, no trabalho, entre os amigos. Agora ele só precisa ser reconhecido por você. É a sua vez de assumir. O nome do pai na certidão de nascimento é um presente que todo filho merece. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. Procure o cartório de registro civil mais próximo e informe-se. www.cnj.jus.br/Pai Presente. Olha, a gente acha que pai é importante só quando você é pequenininho, né? E a campanha trabalha exatamente no conceito de independente da idade, o pai é sempre muito importante. Eu queria te convidar, Júlia, para entrar nessa conversa e explicar pra gente justo o valor dessa iniciativa, claro, na primeira infância, o ideal, mas ao longo da vida, no momento que vier, por que isso é tão importante? Todos nós temos uma pergunta constante, que é: da onde eu vim? Depois a gente continua fazendo perguntas: o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Mas a primeira é: da onde eu vim?
E a resposta necessária, entre outras respostas necessárias, é: quem é meu pai, quem é minha mãe? Como é a minha, da onde vem a minha identidade? Quando a gente é criança, nós aprendemos sobre o mundo com os primeiros modelos que nós temos, que é a mãe e, depois de um certo período, o pai. Eles que nos mostram o que fazer aqui. A gente veio, né, e não sabe nada. Então, nós aprendemos imitando. Essa função dos nossos cuidadores é de suma importância para o resto da nossa vida. Isso na infância, né? A gente aprende imitando ali na infância. O que me chama a atenção é que a campanha vai justo no adulto, né? Agora que ele já tem uma identidade, já tem amigos, já trabalha por aí, ele só precisa de um pai. Por que, independentemente da idade, mesmo com os modelos já aprendidos, isso é importante para a pessoa? Porque é uma pergunta feita lá atrás sem resposta. Porque a pergunta segue, entendi. A pergunta vai junto com a pessoa. Eu lembro do Marcos Piangers, que participou do nosso programa há algumas semanas, e o que ele dividiu foi exatamente isso, que a sensação dele de não ter um pai presente durante toda a infância era como era a mesma sensação de não ter um braço, né? Faltava uma parte do corpo dele, e que essa sensação o perseguiu na vida adulta, e ele se transformou em um grande pai, mas o quanto ser pai também não o curou exatamente, profundamente, de não ter tido um pai também, né? É que essa é uma outra frente super legal, né? Não é vantagem só para quem é reconhecido, é vantagem para quem reconhece, ganha tanto o pai que reconhece, independentemente da idade do filho.